vai vadiar, vai vadiar. Eu quis te dar um grande amor. Aí não. Não? Aí forçou. Aí deixa quieto então, né? Então vamos embora, então começar. Senhoras e senhores, meninas e meninos, e claro, boleiras e boleiras, está entrando no ar mais um FDS na área. E hoje, ó, vamos falar muita coisa boa, hein, Gustavo? Muita coisa Tem boa. Clássico Flamengo e São Paulo, jogão de bola. Tem Clássico no Sul Aqui, também, ó. Inter e Palmeiras. Inter e Palmeiras é outro jogaço. E hoje é só clássico, hein? Clássico em Madrid. Clássico em Madrid e clássico lá na Inglaterra também. jogo Então, bom. Hugo, roda a vinheta aí que hoje nós vamos falar muito de futebol bom com vários clássicos pra vocês. Roda aí, vai lá. Ah, então vamos lá, mas antes de começar, né, vamos pedir aquele jabazinho lá, aquele sempre, moralzinho sempre. pra gente lá, né, pessoal, ó, se inscreve no canal, se você gosta aí de receber um conteúdo aí de futebol, muita informação, ficar sabendo de tudo também que vai rolar aí no final de semana, onde vai passar os jogos, se inscreve aí no canal, Como né? que se inscreve? Ah, tem que se inscrever no canal, é simples, tem que criar uma conta aí rapidinho no Google, Sim. ou uma conta sua de um e-mail já qualquer aí que você já tenha. Cria aí, se inscreve no canal, só apertar aí o botãozinho, ativa o sininho também, Ativa o sininho. porque daí recebe notificações, a gente tem falado isso sempre pra você aqui. E deixa comentário aí, e no final do vídeo, soca o dedão no like lá pra gente lá. E aí, Gustavão? Tranquilo? Tranquilo? Sexta-feira, Beleza, mais boa. uma aí. Tranquilo, ó. Tamo junto. Rapaz, leve. Tentamos começar com um Zeca Pagodinho aqui, cara, mas não colou Então, o muito, né? Zeca deve estar olhando pra nós com desdém, cara. Não, tá triste. Zeca que lançou mais um disco aí aos 60 anos aí de idade, Manda lançando muito, mais um. manda muito. Zeca, aquele abraço, vamos tomar um aí, hein? O Zeca que adora futebol também. Gosto. E aí, já manda um destaque pra gente aí então. O destaque é o Grêmio, cara. Grêmio? Impressionante como o seu Grêmio foca numa competição. Só o Renato Gaúcho, ele é abusado. Para quem conhece, é quem anda de bicicleta. Não se desaprende. Quem precisa, estuda. Quem precisa aprender, tem que estudar. Tem que ir para a Europa. Quem não precisa, pode tirar uma férias na praia sem problema. Mas ele entende do que faz. Sabe. Então o Grêmio tá jogando muita bola e eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver o Grêmio mais em cima no campeonato. O Grêmio que vem muito bem, né? Nos últimos 30 dias aí que teve. A gente vai falar mais um pouco disso aí no jogo sim. do Grêmio. Mas antes, Hugo, roda a vinheta nossa aí do nosso Não Perca por Nada. Porque esse Não Perca por Nada, aliás, poderia ser vários jogos hoje. Sim, mas a gente sim. separou um aí exclusivo pra vocês. Roda a vinheta aí então, vai lá. Ó aqui, ó, o nosso Não Perca por Nada desse final de semana, Flamengo e São Paulo lá no Maracanã. Ó, um jogaço. A gente poderia ter escolhido outros jogos, né? Tem poderia ser aqui. o Inter e Palmeiras, mas a gente pegou o Flamengo e São Paulo justamente porque é o Flamengo a ser batido, né? É o time do campeonato no momento. Porém, o São Paulo, quando sai pra jogar fora de casa, faz estrago, vem vencendo jogos fora de casa, vai muito bem, mas tá difícil de parar o Flamengo. Mas o São Paulo briga aí pra se manter no G4 e é isso aí, né? Porque eu acho que será que dá pra ir pro título ou não? Difícil. Porque com esse futebol, dificilmente vai chegar no Flamengo. Pode até parar o Flamengo nessa rodada. Não é nada impossível o São Paulo chegar lá e de repente segurar o Flamengo, empatar o jogo, vencer por um gol, uma vitória simples. Improvável. Eu também acho. Acho Mas- difícil. Acho muito difícil. Mas título eu acho muito complicado. Muito complicado. Eu acho que o São Paulo não tem chance de buscar um título. E eu não falei acho que semana retrasada do Pato, Sim. que ele adora voltar em jogo pequenininho e depois fica um tempo parado. Mais uma vez o cara tá machucado, provavelmente deve ficar aí mais uns 15 dias fora. O que o Pato tem, rapaz? Tem vontade de ficar em casa, cara. Isso que ele tem. Eu já gosto de ficar em casa. O Pato é vagabundo, então. Tem vontade de ficar em casa, cara. É chinelinho, é verdadeiro chinelinho, porque o investimento que foi feito precisava ser mais comprometido, cara, né? o Pato, Eu pelo acho que amor de lesão, Deus. a gente nunca sabe a questão de lesão, mas era mais ou menos isso que esperava do Pato, né? Difícil você esperar muito mais do que isso do Pato, e aí o investimento pago no jogador é muito alto, então o custo-benefício acaba sendo muito prejudicial ao São Paulo. Talvez o torcedor São Paulo fique com um pouco de esperança diante desse jogo, porque o Flamengo, na semana subsequente, já na quarta-feira, tem o primeiro confronto contra o Grêmio da semifinal da Libertadores. É bem provável, pode ser que o Flamengo vá com um time misto aí, entre alguns reservas aqui, para poupar para o jogo decisivo que é o Grêmio. Sim. Apesar que o Jorge Jesus
Toda vez que teve jogo decisivo durante a semana, ele entrou com força máxima e mandou. É bem isso aí mesmo? Será que ele vai com time misto ou vai com força máxima contra o São Paulo? Olha, eu acho que ele deveria ir com força máxima. Deveria ir com força máxima, porque o brasileiro, na minha opinião, é tão importante quanto a Libertadores. Ele é líder, ele precisa manter a liderança porque o Palmeiras vem atrás. E eu acho que tem que ir com força máxima. Você tem um departamento de fisiologia que te dá todo o relatório diário, relatório semanal, para mostrar quem está mais propenso a uma lesão e alguma coisa. Aí você tira esse cara, essa peça, porque você pode perder o jogador por mais tempo. Agora, com condição de jogo, estando bem fisicamente, tem que jogar. Eu gostaria que ele poupasse aí pelo menos uns 8 jogadores. 11, né, mais ou menos. Pode ser Gabigol, Bruno Henrique, principalmente a Arrascaeta, que vem jogando demais, meteu o gol contra o Cruzeiro lá, né, no final de semana passado. Mandou a torcida ficar quieta. Arrascaeta é ousado, hein? Não quis nem saber, saiu comemorando e bola pra frente. Mas é isso mesmo, acho que jogador que jogou é profissional. Tem que comemorar, ele tem que vestir a camisa do time que tá e mandar bala. Eu acho que tem que sempre com força máxima. Sim, também acho. Assim, força máxima dentro de quem tá apto pra jogar. O problema é que vai que o cara entra numa dividida mais forte, ele acaba se machucando e fica sem um cara. Né, cara? Se eu fosse o Jorge Jesus, tiraria pelo menos o Gabigol desse jogo, porque o Gabigol tá iluminado. O cara pode se machucar no treino também, né? Então, tem tudo isso aí também. O cara pode se né? machucar no treino, o cara pode entrar contra o Grêmio na Libertadores e se machucar com 5 minutos de jogo, é muito relativo. Então, eu acho que tem que ir com força máxima sempre. Acho que dessa vez não, mas tudo bem. Então, gente, esse é o jogo nosso que a gente separou pra você aqui, que é o nosso Não Perca Por Nada. É o jogo do final de semana aqui pelo pessoal aqui do Improvisados, né? Sim. Que a gente destacou. O jogo é o único do sábado. É às 7 horas da noite. Esse final de semana só tem esse jogo do Brasileirão e fica pro domingão outros jogos, né? Pela primeira vez na história, Improvisados não começará o destaque cronológico no sábado. Já vamos direto para o domingo. E por falar nisso, vamos falar do domingão? Bora. Então vamos falar do domingão aí, que começa com o jogo às 11 horas da manhã, hein? Com Corinthians e Vasco. O Corinthians, que estava apostando todas as suas fichas na Sul-Americana, não deu, né? Caiu, deu ruim. Na verdade, já perdeu a Sul-Americana, não nessa semana, né? Na semana passada, já quando foi o jogo aqui em casa. Jogamos mal e eles jogaram muito bem, a realidade é essa. Tem dia que dá tudo errado e hoje foi um dia que deu errado para nós e para eles tudo certo. Eles deram uma aula de futebol hoje, nós temos que se conscientizar disso. E agora? Brasileirão visando só o G4, porque eu acho que o Corinthians não tem elenco pra ser campeão, hein, Gustavo? Você também acha isso? Acho que sim. Eu acho que esse ano o futebol pragmático do Corinthians fica difícil pensar em título, mas é um futebol muitas vezes consistente, apesar da torcida reclamar de ser muito retranqueiro, mas é um futebol consistente, é um futebol que gerou vários títulos pro Corinthians jogando dessa forma. Claro. Eu acho que esse ano é um time que vai brigar pro G4 até o fim, independentemente da queda na Sul-Americana. Eu acho que é um time maduro o suficiente para entender legal essa queda. Não acho que o time vai sentir muito a queda e vai continuar pontuando no Brasileiro. A gente vai ver lá na frente se vai ou não acabar entre os 4 primeiros. O Corinthians que tá pressionadíssimo, né? Principalmente o Carille, né? Sim. O Carille agora tá com a faca no dente. Acho que ficar entre os 4 ali é o que vai salvar o ano pro Corinthians. Então, gente, esse jogo é o jogo das 11 horas da manhã, que vai abrir aí o domingão de futebol. E mais tarde um pouco, gente, às 4 horas da tarde, com 3 jogos muito legais de assistir, hein? O seu Santos, Gustavo, vai encarar o CSA. É um bom jogo pro Santos esquecer essa fase, né? Porque desde aquela derrota pro São Paulo no Morumbi, não foi mais aquele Santos que vinha jogando bem, cantando, fazendo gols e mais gols. Acabou. O que aconteceu, hein? Parou de jogar bola, né, cara? Quando você tem peças individuais que acabam jogando mal, o coletivo vai junto, o Santos precisa jogar bola, precisa voltar a jogar bola, precisa voltar, eu acho que principalmente para readquirir confiança. Sim. O jogo contra o São Paulo chegou a abalar a confiança do time, aí vem jogo contra o Cruzeiro, que ajuda a abalar a derrota contra um time que está jogando muito mal, que é o Cruzeiro. Aí você tem 2 empates na Vila Belmiro contra times que estavam bem inferiores, você tem a derrota pro Grêmio, que é mais um jogo que o torcedor achou que fosse vencer. Então uma sequência de vários jogos que o torcedor vai com uma expectativa e acaba frustrado. E contra o CSA, eu acho que é o time perfeito para você pensar numa retomada no campeonato. E se quiser ainda continuar brigando por título, você acha que dá para brigar por título? Complicado. Difícil, né? Complicado. Eu acho que enquanto o Santos estava ali acima do Flamengo, ou pelo menos muito próximo,
mesmo tendo um elenco bem inferior, gerava uma expectativa de conseguir. Agora, você tem um elenco inferior e ainda tem que buscar pontos contra um time que é bem superior em questão de qualidade técnica do elenco, é muito complicado. Eu acho que o G4, se acabar entre os 4 primeiros, é para se considerar que o campeonato foi bom. Também acho. Acho que pro Santos tá de bom tamanho o G4 ali. E pensar o ano que vem. Pensar o ano que vem. Vou tentar manter o São Paulo no elenco. Sim, acho que a grande meta reforçar o time, né, pro ano que vem, para buscar aí uma Libertadores, fazer uma Libertadores decente. Claro. Eu acho que é bem isso aí também o Santos. E no mesmo horário, outro jogo interessante, que é o jogo que a gente podia ter colocado também no Não Perca Por Nada, que é Internacional e Palmeiras. O Palmeiras, diferentemente do Santos, vem muito empolgado, né? O Mano Menezes deu um ânimo no pessoal ali. E essa vitória lá no Sul, esses 3 pontos aí, coloca de vez o Palmeiras ali na briga. Aliás, o Palmeiras nunca deixou de estar na briga pelo título, né? Andou meio que fraquejando aí uma rodada ou outra quando tava o Filipão. Mas agora acho que o Palmeiras é o grande atirador que vai buscar o Flamengo. É bem isso aí mesmo? Eu acho que a gente olha pra tabela e acho que é o único time que a gente consegue enxergar que vai brigar com o Flamengo por título. E eram os 2 times que a gente apostava desde o começo do campeonato. Pra mim, o Palmeiras já é o campeão. Calma. Tranquilidade. E talvez vai chegar, porque o Flamengo ainda vai se preocupar com Libertadores, pode se preocupar um pouco mais, mas eu acho que são os 2 times que vão brigar. E o Palmeiras, se você for analisar futebol, desempenho, não melhorou muita coisa. Sim. Mas a decisão, a tomada de decisão na hora H, que é na hora de fazer gol, a consistência defensiva melhorou, e aí 1-0 aqui, 2-1 ali, fazem que o time comece a pontuar de novo na tabela, que não estava pontuando. E o mais importante é isso, se manter na briga e não deixar o Flamengo desgarrar muito. Também no mesmo horário, lá no Rio, é o Grêmio, que encara o Fluminense. E o Grêmio do Renato Gaúcho que aproveitou muito bem essa parada aí entre uma competição e outra e pontuou. Não parou de pontuar. Talvez se não for o time que mais pontuou, não duvido nada não. E sei que daqui a pouco o Grêmio vai decolar no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa certa, isso é um fato. O Grêmio vai brigar aí por algo grande? Ou tá com a cabeça mesmo na Libertadores contra o Flamengo quarta-feira? Eu acho que o máximo que o Grêmio pode pensar em termos de brasileiro, eu acho que é G4. Para ganhar título no brasileiro, eu teria que fazer um aproveitamento de ponto muito interessante nessa reta final. Acho que é complicado porque tá muito longe. Se o Grêmio tivesse ali pau a pau tivesse em terceiro, tivesse a pontuação do Santos, por exemplo, ali próximo, não tá tão perto, mas também não tá tão longe, poderia até pensar numa arrancada pensando em título. Pra título ficou complicado. O problema do Grêmio é que ele não tem um elenco tão farto como tem Flamengo, como tem Palmeiras, né? E acho que isso aí pode pesar um pouco também. Pesa. E a gente percebe que quando pode usar o time titular, que foi o caso do último mês praticamente, a gente viu que foi um time que ganhou do Santos na Vila 3-0, meteu 4-1 no Cruzeiro fora de casa, empatou com o São Paulo bem, em casa. Empatou com o São Paulo 0-0 no Morumbi. Então é um time muito bom quando tem os 11 titulares, ou pelo menos ali os 14 principais jogadores. Agora, quando divide a competição, é complicado. Quando ele vai com o time inteiro misto, né? Inteiro reserva, aí ele fica bem fraquinho. Complicado. Agora, no jogo contra o Fluminense, talvez o grande barato do jogo é você pensar que tem um quê de revanche também. Porque o Fluminense foi lá na Arena do Grêmio e meteu 5-4. Naquele jogaço, né? Com o Fernando Diniz ainda na época. Aquele jogaço que foi a grande vitória do Fluminense no Brasileiro foi essa vitória contra o Grêmio. Então, se não foi a única. Tem que pra buscar, dá pra contar um dedo numa mão, quase, né? O Fluminense não faz uma boa campanha. O Flamengo. Mas acho que tem um pouquinho também da revanche. Como o Grêmio jogou com esse quê de revanche na Vila e jogou muito bem contra o Santos, acho que contra o Fluminense também tem esse tempero a mais. Então esses jogos são os jogos das 4 horas da tarde, né? Jogos interessantes. Você escolhe aí um melhor joguinho pra assistir aí. Tá rolando também futebol europeu, né? Na Europa e tudo mais, com vários jogos bons. Daqui a pouco a gente chega no futebol europeu. Então às 7 horas da noite, um pouquinho mais tarde, tem outros 2 jogos bem legais pra fechar o domingão do Campeonato Brasileiro, que tem Atlético Paranaense e Chapecoense. Aliás, o Atlético Paranaense que tá tranquilo, né? Tá ali cumprindo tabela, vai com um joguinho ou outro ali, mais animado ou não, até porque já tá com o bolso cheio, já faturou mais de 50 milhões de reais aí com a Copa do Brasil. Que eu sou rica! E tem o privilégio de já tá pensando no planejamento do ano que vem, né? Porque agora, esse ano, tá tranquilinho, né? É o único time já garantido na Libertadores do ano que vem. Então o Atlético Paranaense pode cumprir tabela aí tranquilo, hein? E o outro jogo também no mesmo horário de outro Atlético, o Atlético Mineiro, que acabou não conseguindo a classificação para a finalíssima da Sul-Americana, não conseguiu em casa, perdeu pro Colón, perdeu a vaga pro Colón, né? E agora só tem o Brasileirão. Só que o Atlético Mineiro vem muito mal nas últimas rodadas do Brasileirão, né? O pessoal deve estar com o olho meio
meio com os olhos regalados lá, porque não tem mais a Sul-Americana e não tá jogando tão bem, e agora, hein? Vai pensar no quê, Tem hein, que Gustavo? pensar no brasileiro. Foi um time que já chegou a fazer parte do G4 no momento da competição. Como eu acho que não é um time que tem um elenco tão recheado, então um time titular tão bom contra outros concorrentes na briga pelo G4, mas é um time que está ali, próximo, pode pensar em chegar próximo do G4, mas realmente a Sul-Americana era a grande esperança do time, né? E eu acho que o segundo tempo contra o Colón, no jogo de ida, fez muita diferença. Sim. O time ganhava de 1-0, Tomou toma uma virada, e né? acho que abala um pouco a confiança do elenco, mas eu acho que tem que pensar em G4. A meta por agora tem que ser G4. G4, um G5, uma pré-Libertadores, G6, Talvez, ali também até não seria um pior É que o planejamento fica um pouco mais reduzido, né? Você não tem certeza que vai fazer Já parte começa em janeiro ali, já o campeonato, o jogo que nem o São Paulo ano passado, né? Ano passado, esse ano, que acabou perdendo na pré-Libertadores, né? Fiasco total, né? Não vou nem lembrar disso aí que eu fico nervoso. Bom, esses são os jogos então das 7 horas da noite do domingo, que fecha o domingão de rodada, e tem jogo na segunda. Tem 3 jogos na segunda, mas antes da gente chegar na segunda, vamos falar um pouco dos clássicos da Europa. Tem muito jogo bom no final de semana na Europa. O Neymar que voltou a arrebentar no Paris Saint-Germain. Fez gol importante Fez no gol final. semana passada de novo. E o Neymar é Neymar, né? Não tem jeito, cara. É o único. Você falou semana passada, né? Você comentou aqui. O único jeito pro Neymar, pra torcida parar de vaiar ele é fazendo gol. É ganhando o jogo, e foi bem isso aí mesmo, né? É esquecer a torcida, cara. Claro. A torcida não tá a favor, esquece a torcida. Mesmo fora de casa, o cenário foi muito parecido. Sim. Vai ao tempo todo, a torcida do Lyon pegando no pé dele, ele foi lá e fez o gol da vitória e manteve os 3 pontos do time, manteve o time na liderança. Sim. E é isso, cara. Uma hora, não 100% da torcida, mas ali, cada jogo que passa, que ele vai sendo decisivo, vai fazendo gols importantes, gols bonitos, ali 1% da torcida vai começar a virar, daqui a pouco em vez de ter 100% contra, vai ter 90%, vai ter 80%, e aí vai virando, até uma hora que chega em 50-50, e aí ele vai trocando, Aí vai pronto, revertendo, vai em aplauso. Aí ele pega e vai embora daí de vez. Aí vai embora, aí ele larga 50% gostando dele. Tá lá. bom. E lá na Inglaterra tem um clássico legal. Um jogo muito bom. Talvez seja, eu pelo menos acho que seja um dos maiores clássicos da Inglaterra, sim. que é Manchester United e Arsenal. Jogão, jogo de camisas pesadas, hein, Gustavo? Eu acho que, na verdade, ele tá entre o segundo e terceiro maiores clássicos da Inglaterra. E eu acho o Arsenal hoje o terceiro maior time da Inglaterra. Apesar de você ver outros times, né, com mais poderio financeiro e até ganhando mais títulos como o City, como o Chelsea. Mas eu considero o maior clássico da Inglaterra United contra Liverpool. Sim, também. E aí a gente pode pensar qual que é o segundo maior. É United contra Arsenal ou Liverpool contra Arsenal? Tá aí, na minha Tá minha tudo visão. nesse bolo, Nesse bolo. Então é um time que historicamente é muito forte dentro da Inglaterra, é um time que não ganha a Premier League há muito tempo e entra mais uma vez sem aquela chance de ganhar. A gente não vê o Arsenal hoje brigando por título, mas é um time interessante, né? Tá fazendo uma reformulação. Molecada boa de bola lá, né? Molecada boa, e o United tá tentando, mas acho que tá um passo atrás, porque o Arsenal começou aquela reformulação desde que perdeu o Arsene Wenger. O Unai Emery tá fazendo a reformulação no time, que já começou ano passado, esse ano se mantém, a gente já vê um Arsenal com uma cara diferente. O United, difícil, ainda tá complicado. Também difícil depois pensar. que perdeu o Alex Ferguson, né? Mas nunca até agora mais não foi consegue. o mesmo, né? Até agora não conseguiu retomar o caminho da vitória, não conseguiu achar um técnico com a sua cara, vai complicado. patinando, e essa Agora temporada perdeu o Lukaku, perdeu o Alexis Sanchez, então o time perdeu muita força e não conseguiu repor no mesmo nível. É complicado. E se for falar em clássico de camisa pesada, lá na Espanha também tem outro que é muito legal e que vai parar Madrid. Sim. Que é Atlético de Madrid e Real Madrid. Os dois que estão ali brigando pela ponta da tabela. O Real Madrid que começou muito mal o campeonato, mas mesmo assim já tá ali de novo em cima da tabela. É sensacional, né? O novo estádio do Atlético de Madrid Metropolitano, é um né? espetáculo. E o Clássico de Madrid, hoje, se não for o maior clássico regional e local da Europa, é um dos grandes clássicos da Europa, em termos de times da mesma cidade. São dois times que já disputaram a final da Champions League recentemente. O Atlético é a terceira força da Espanha, mas é uma terceira força muito próxima das duas primeiras, em termos de arrecadação, em termos de exposição na mídia, então é um jogo muito legal. E tem aquele moleque lá, o camisa 7 do Atlético de Madrid, Félix, João Félix, que, espetacular. pelo amor de Deus, e parecia assim, você olhando com uma câmera meio afastada,
Você pensa que é o Griezmann ainda, né? Jogando com a 7, né? Parece, o cabelo é parecido. Só não é porte, loirinho assim, né? Mas lembra muito o estilo do Griezmann, né? E é um cara que a tendência é se tornar um dos grandes jogadores nas próximas temporadas. Também acho. E joga muita bola, Joga meu muito. moleque. Não sente pressão, moleque tem né? 19 anos e joga como se fosse um veterano, né? Já fez uma temporada espetacular no Benfica no passado, que credenciou ele para ser contratado. É uma das grandes contratações da temporada em termos de valor. E eu acho que é uma grande aposta do Atlético, é uma aposta certa. Você apostar num cara jovem, um cara que ainda não tem um valor tão alto de mercado, apesar de ter pago uma grana alta. E é um cara que tem tudo para se tornar ídolo da torcida do Atlético de Madrid. Esses são os nossos destaques da Europa. Se você perder alguma coisa aí, vai lá na descrição que tem todos os jogos lá para você, sabe? Com o horário, o local que vai ser transmitido. Tem uma lista lá, rapaz, ó, tem mais de 30 jogos aí do final de semana. Entra aqui na descrição do vídeo que você vai ter lá e não vai perder nada. Vamos voltar então a falar dos jogos do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira tem 3 jogos. É difícil ter isso, hein? Ter 3 jogos na segunda às 8 da noite. Mas vamos lá, ó, vou falar a lista pra você aqui. Havaí e Bahia. Jogo interessante também, porque o Bahia tá bem, né? O Bahia não tem jogado mal. O Havaí já não é mais aquela baba do começo do campeonato também. Não é mais. E aí outro jogo um pouquinho mais interessante, que é Fortaleza e Botafogo. Bom. O Botafogo que, rapaz, semana passada contra o São Paulo, eu achei que o Botafogo fosse ganhar o jogo. Eu também achei. Eu assistindo o jogo, o São Paulo tava ali no 1-1, falei, meu, Botafogo vai achar um gol a qualquer momento. Porque o time é bem treinado e os caras não tomam susto, né, rapaz? Eu acho que é um dos times que tem a maior dificuldade de elenco e que está bem na tabela. É o time que você olha e fala, Botafogo era para estar mais embaixo pelo elenco que tem, pelas dificuldades financeiras que passa. E o trabalho do Barroca, na minha opinião, é muito bom. É muito bom. Eu também acho muito interessante. Eu tava, depois do jogo do São Paulo e Botafogo, eu falei, vou assistir a entrevista desse Barroca para ver o que ele vai falar. O cara é muito lúcido, assim, sabe? Ele vê o jogo de uma forma, assim, que simples. Sim. E fala muito bem, cara. Assim, eu falei, meu, esse cara aí tem um bom futuro no futebol. É um cara aí. promissor. E é muito difícil você manter o cara focado com salário atrasado. É complicado. Muito difícil. Nossa, o cara fica de olho nesse Barroca aí que ele vai ter um futuro bem legal aí no futebol. E pra encerrar aí já a 22ª rodada, tem Goiás e Cruzeiro. Outro jogo interessante, de um lado tem o Michael, né? Que é o maior driblador do campeonato, já tem mais de 60 dribles aí certos na competição. E o Cruzeiro, rapaz, o Cruzeiro que tá difícil, hein, meu? O Cruzeiro tá fazendo a cartilha certinha pra ir pra Série B. E nunca caiu, hein? Ele tá naquela lista lá de nunca ter caído lá, que é Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, hein? E Santos. Ah, o Santos não caiu também? Não. Ah, já tinha esquecido do Santos. Quatro Por favor, não esqueça jamais o Santos. Que eu ia falar que era time grande, mas tudo bem. Mas estamos nessa lista. Encabeçando, por sinal, a lista dos grandes. O Santos não tem pra ninguém. Eu sempre disse isso e vou continuar repetindo que é uma opinião minha pessoal. O Santos é o time mais conhecido do mundo. Então tá, né? E aí o Cruzeiro, rapaz? O Cruzeiro tá seguindo a cartilha. Tá seguindo a cartilha pra cair. É impressionante como a gente olha o Cruzeiro e olha outros grandes que caíram e vê muita semelhança. Esse ano, os concorrentes têm concorrentes piores. Tem time muito fraco brigando lá embaixo. Mas se não abrir o olho, cara, se ficar achando que grandeza mantém o time da primeira divisão, olha... Esquece. Pode perguntar recentemente para Internacional, Palmeiras, Vasco, Corinthians. Grandeza não mantém time nenhum da primeira divisão. Então é isso aí. Esses 3 jogos da segunda-feira encerram a 22ª rodada. Já estamos aí, agora é contagem regressiva, né? Se antes do primeiro turno você ia somar quem é 15ª, agora é regressão. Tantas, né? Agora faltam 12, faltam 15. Agora que separa os homens dos fracos, né? Agora separa os homens dos meninos. Então esses 3 jogos são os jogos que finalizam a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E a dica cultural dessa semana, você trouxe alguma coisa? Trouxe. Então, Hugo, roda a vinheta aí pro nossa dica cultural da semana, vai lá. A dica dessa semana, então, traz um pouco da história do Atlético Mineiro, um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Atlético Mineiro, Raça e Amor, do Ricardo Galupo, conta... É lógico, essa série de livros que saiu do Camisa 13, conta a história de um jeito muito particular do cara que escreve. Sim. Então, com a linguagem dele, com as experiências dele, com a maneira que ele enxerga o time dele, geralmente uma visão muito próxima do torcedor. Sim. Porque o cara escreve com o lápis, a caneta do torcedor. Então, conta a história do Galo, as suas maiores conquistas recentes e as conquistas mais antigas,
E é um livro muito legal para quem quer conhecer um pouco mais da história do Atlético Mineiro. E essa coleção da camisa 13 são vários clubes, né? São vários. O que a gente destacou hoje é o Atlético Mineiro, né? Que tem uma história muito legal, com vários jogadores muito bacanas, grandiosos na história do futebol, né? Bom, você já sabe que tá ali na descrição um linkzinho que leva você até uma livraria para você tá aí adquirindo o livro, né? Você já tá acostumado, você que assiste a gente direto aí e quem tá chegando agora, né? Porque a gente tá ganhando novos seguidores a cada dia, entra ali na nossa descrição e tem um linkzinho que leva você pra livraria aí adquirindo o livro. Vamos palpitar? Bora! Ah, Cutucou Guardou. Roda a vinheta do nosso Cutucou Guardou aí, Google. Ah, vamos lá, hein? Semana passada deu um baile em você, hein? Tá difícil pra mim. Foi 20-0, regacei você no caso. Não sei quem tá pior, nos eu palpites. Eu acho que os dois, viu? Vamos palpitar essa semana então? Vamos lá, 5 jogos. Vamos começar lá pelos clássicos lá da Europa, hein? Manchester United e Arsenal. 1-1. 2-1 pro Manchester, vai. 2-1 pro Manchester. Atlético de Madrid e Real. Muito difícil. 1-0 Atlético. E 2-1 pro Real Madrid. 2 do Benzema. Internacional e Palmeiras. Acho que dá empate também. 1-1. Eu acho que vai ser 2-1 pro Inter. Corinthians e Vasco na Arena Itaquera, hein? 1-0 Corinthians. Eu vou no empate, 1-1 com o frango do Cássio de novo. O movimento de encaixar. Pegou Cássio. Frangou Cássio. Flamengo e São Paulo, hein? Jogo bom, hein? Jogo bom. Acho que o Flamengo ganha. 3-1. Eu vou pelo placar do ano passado, hein? Lá no Maracanã. 1-0 pro São Paulo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Jesus! É aí que vai perder o bolão. Então tá aí, tá palpitado já. Semana que vem a gente traz o resultado. E chega. Ponto final por hoje, né? Ponto final. Quinta. 22ª. Ah, 22ª. Quinta. Segunda rodada. 25ª FDS na área. Então é isso aí. Chegamos para o fim. Vamos terminar com aquele sambinha lá de novo do Vai Vadiar? Como que é? Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou. Então é isso aí. Vamos voltar a falar de futebol. Bom final de semana aí. Futebol. E até mais. FDS na área. Semana que vem estamos aqui de novo. Até mais.